Bom dia a todos. Que a graça e a paz esteja com todos. Amém? Você pode respirar fundo uma vez? Arzinho gostoso, né? Fresquinho. Se você está respirando aqui hoje de manhã, é porque você está vivo. Você está vivo. E cada um de vocês, cada um de nós, temos uma vida para viver. E você e eu estamos vivendo uma vida. E cada um de vocês tem uma experiência de vida, tem uma história para contar e para definir. Então, eu quero ouvir um pouquinho de vocês. O que é viver para vocês? O que é viver a vida? Nossa, nem parei para pensar sobre isso. Você acha que viver a vida... É interessante, quando você procura no Google a respeito de viver a vida, as fotos que vêm é mais ou menos nesse estilo assim. Você já pulou na praia ali com os amigos, tirou foto assim? Já? Quem fez isso daí? Já? Ikeda, Vinho já fez? O Edson? O T também? Você também fez? Ninguém mais? Vocês não estão vivendo a vida então? Só alguns aí, né? Ou você já pegou 5 bexigas e ficou correndo no asfalto, descalço? Quem já fez isso? Nunca ninguém fez isso? A Edson nunca fez? Bexiga, não? Então vocês não estão vivendo a vida, né? Não, estou brincando. A gente vive a vida, mas qual a definição de viver para você? Eu queria ouvi-los mesmo, de verdade. Alguém quer falar alguma coisa? Não é nem, a gente está compartilhando, estamos entre amigos, tá bom? Fala, Mari. O que é viver para você? O que vem na sua cabeça viver? Pode ser segurar a bexiga, correr na estrada. Estar junto com pessoas. Com as pessoas que a gente ama. Ok. Quem mais? Uma definição, não precisa nem ser definição muito bonita, não. Viver para mim é... Pode falar, Edna. Viver em paz e viver com a família. Uhum. O que seria viver em paz? Você está complicando, né? Não, mas assim, para a gente pensar juntos e compartilhar experiências, porque cada um tem sua experiência e a sua razão de viver. Ligado com Deus. E com a família. Ok. Algum jovem quer falar sobre o que é viver? Jovem, o que você pensa a respeito da vida? Nenhum jovem quer se arriscar? A gente não vai rir, não. Pode falar, seu Osmar. Compartilhar o amor que a gente tem com as pessoas. Ok. Vocês já repararam que, eu não sei se você pensa dessa forma, mas quando a gente pensa em viver, sempre pessoas estão conectadas com a gente, né? A gente não consegue viver sozinho, mas sempre pessoas fazem parte do nosso viver. É a respeito desse assunto que a gente quer falar e quer compartilhar durante esse mês, sobre vida, sobre viver. Aí tem um versículo que é meio assim, interessante, meio não, é muito interessante, porque é um versículo onde está registrado em João 10:10, que diz assim, Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, e abundância, e a tenham em abundância. O que Jesus está falando antes é, o ladrão vem para matar, para roubar e para destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida. Quando a gente começa essa busca com Deus e caminhar com Deus, e um dos versículos que mais se fala nas igrejas ou numa comunidade é justamente esse versículo. Esse verso que Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, é para você ter vida em abundância, é para você transbordar, e a gente ouve muita pregação e muito a respeito disso. Mas aí, quando a gente pensa no nosso dia a dia, vamos viver, ok. Quem aqui pode com convicção e com certeza dizer assim, eu vivo uma vida abundante? Amém, amém, amém.
É difícil você levantar a mão e falar assim, puxa, eu vivo. Porque é um negócio complicado, porque para a gente definir o que é viver, já é difícil. E vida é abundante, então? O que é vida abundante? O que Jesus quis dizer com vida abundante? Eu peguei uma definição que é um dicionário bíblico, tá bom? É um dicionário que trabalha com a língua original. Ele diz assim, que vida é estado de alguém que está cheio de vitalidade. Vitalidade tem a ver com vida. E é animado, que tem ânimo, que tem vigor. Isso é vida. Então, você viver é você ter essa vitalidade. Plenitude da vida real e genuína, vida ativa e vigorosa, devota a Deus e abençoada. Uma vida ativa. Muitas vezes, somos tomados por momentos difíceis da nossa vida, que a gente entra num estado de depressão e a gente não consegue viver. A gente está existindo, mas a gente não consegue ter vida, vitalidade, vontade de fazer, de realizar, de se relacionar. Então, vida é isso daí. E a abundância? O que é abundante? Abundante é assim, você pega essa jarra, você vai colocando água, e ela tem uma medida aqui. Eu não sei se é 1 litro, alguma coisa assim. A medida dele e o limite dele é 1 litro, vamos supor. Quando a gente fala de abundante, essa abundância significa que ele transpôs, ele transbordou. Ele ultrapassou a medida dele. Isso é abundante. Então, o que Jesus está dizendo é que eu vim para que você tenha vitalidade que transborda. O Sr. Osmar falou que é o compartilhar o amor que a gente tem. Ele transborda, ele sai da gente, ele transborda da gente. Isso é abundante, é isso que Jesus quis dizer. Então, abundar significa que excede um número, ou medida, ou posição, ou necessidade. Sobre e acima, mais do que é necessário, algo a mais, muito mais que tudo. Louco, né? Muito mais que tudo. Tem tudo, é mais que tudo. Não entenderam, né? Mas é isso daí. Superior, extraordinário, excelente, incomum. Quando você pensa na palavra extraordinário, o que é que vem para você? O que é ordinário? Comum. Ordinário é comum. O extra significa fora do comum, é além do comum, por isso extraordinário. Quando a gente pensa no extraordinário, a gente pensa numa coisa muito louca. Mas a gente vive muitas vezes o extraordinário, a gente vive da média comum, do comum, a gente vive fora do comum. Então, o que Jesus está dizendo é, se você estiver conectado nele, ele vai te conduzir para uma vida fora do comum. É isso que Jesus está dizendo. Para a gente viver a vida fora do comum, precisa dessa conexão com ele. Você já se conectou com Deus? Você já se conectou com Jesus? Mas como é que faz isso? Um negócio complicado demais? Como é que funciona? Se você não estiver conectado com Deus, porque Deus é sobrenatural, é extraordinário. O natural é o nosso natural. Sobre significa fora do natural. Deus é sobrenatural. Se você tem uma conexão com aquele que é fora do natural, ele te leva para uma vida fora do natural também, de uma forma interessante. Agora, nós precisamos ter essa conexão com Deus. Como é que a gente se conecta com alguém? Com pessoas. Vamos supor que eu não conheço a Babi. Nunca vi a Babi na minha vida. Eu vi assim, mais ou menos de longe. Eu falei, nossa, parece ser gente boa, não sei se é, se não é. Eu não me conectei com ela. Como é que eu me conecto com ela? Oi, Babi, tudo bem? Babi, eu não sei o seu nome. Olá, qual é o seu nome, tudo bem? Olá, Babi, que bom. É um prazer te conhecer. A gente pode ser amigos, a gente pode caminhar juntos, a gente pode crescer juntos. Eu posso aprender da sua vida, eu posso compartilhar. Ok, conectou. É simples assim. Conexão com Deus é você convidar Deus. Deus, faz parte da minha vida. Eu quero andar contigo. Eu quero te conhecer mais. Nós cantamos agora, Jesus, eu quero te conhecer mais. O Val tem muito mais do que eu. Mas eu tenho mais de, assim, quase 30 anos de caminhada
com essa igreja assim, na Imel, e buscando entender a Deus e conhecer a Deus. O Val tem mais. Mas mesmo assim eu me sinto assim, bebê. Eu tenho muita coisa para aprender ainda desse meu relacionamento com Deus. E fala, mas a sua vida é super, mega sobrenatural? Não. Eu sou uma pessoa comum. Fico doente, às vezes tem dor de barriga, entendeu? Tomo remédio, às vezes tem que tomar antibiótico. Normal. É a minha vida normal. Então, qual é a vida que a gente pensa assim, mas como é que funciona isso então? Aí eu quero fazer uma reflexão com você também a respeito da sua vida hoje. Como é a sua vida hoje? Como é que você vive os teus dias? O dia a dia da sua vida. E aí você fica pensando o que a Bíblia diz a respeito de uma vida extraordinária, uma vida sobrenatural, uma vida diferente. A gente pensa geralmente a gente pensa só em milagres, né? Coisas sobrenaturais e milagres e tal. Não. Mas tem muita coisa que é extraordinário também, que você não percebe que você está vivendo. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, agora de manhã, nesse exato momento, 10 para as 10 da manhã, tem muitas famílias que estão fazendo exatamente isso. Na sua casa, sentado no sofá, se já acordaram, vendo o celular. Tem ou não tem? Se for pensar, a maioria das pessoas, se não estiver dormindo, vamos supor que seja depois do almoço, vai estar exatamente dessa forma aqui. Isso daqui é o quê? É o ordinário. Sem ser no lado pejorativo da palavra, o que é o normal. É a média, é o padrão das pessoas. Isso é o normal. Isso é que as pessoas vivem, é o normal. Você chegou 9 horas, 9h30 aqui, isso é fora do normal. O você estar aqui nessa manhã, dia assim meio chuvoso, meio esquisito, nessa manhã, isso é extraordinário, isso é fora do normal, é fora do comum. Entende? Isso é extraordinário, você está aqui de uma forma extraordinária, não é normal. Então, às vezes a gente fantasia demais ou espiritualiza demais uma vida extraordinária, mas vida extraordinária é aqui, você está sentado aqui buscando a Deus e cantando para Deus e tentando entender um pouco mais de Deus. Isso é extraordinário. Então, qual é a sua vida hoje? Como é que é a sua vida hoje? Como é que você vive a tua vida? O que é que a Bíblia diz a respeito de uma vida comum das pessoas? O que a Bíblia fala? Nós geralmente limitamos a nossa vida, quando a gente pensa de espiritualidade, de Deus, de Bíblia, a gente acha que a nossa vida é só a nossa vida com Deus. É também. Mas a nossa vida também se complementa com várias outras coisas. E a Bíblia fala sobre isso de uma forma muito clara. Então eu queria citar alguns exemplos. A nossa conexão com Deus é a mais importante. Se você deseja ter uma vida fora do comum, fora da média, fora do padrão normal, você pode fazer isso daqui. Tudo bem. Mas a média, você pode sair da média. Se você quer viver uma vida fora da média, tem que estar conectado com Deus. Porque é Ele que vai te inspirar, Ele que vai te conduzir, Ele que vai te dar um entendimento diferente daquilo que você tem hoje. Relacionamento com os pais. Como é que você pode ter uma vida extraordinária com os pais? Qual é o padrão das pessoas, a forma como as pessoas se relacionam com os pais hoje? Uma boa parcela das pessoas não tem um bom relacionamento com os pais. Ou não se falam, ou tem uma mágoa muito grande porque um dia o pai e a mãe abandonou e foi embora da casa. Ou não tem uma conexão porque o pai era muito rígido, porque ele descia a mão, porque alguma coisa aconteceu. Esse é o padrão das pessoas, esse é o ordinário. E aí a palavra de Deus traz um extraordinário. O que é o extraordinário? Honra o teu pai e a tua mãe. Porque quando você honrar teu pai e tua mãe, os seus dias na terra serão bons. Está na Bíblia. E isso é vida fora do comum. Mulher, assim, digo mulher no sentido assim, do homem achar uma mulher. A Bíblia diz o seguinte, mas isso aí negócio de Deus acho que não se importa muito com esse negócio de relacionamento. Não se importa sim. Olha o que a Bíblia diz para os homens. E eu creio que o inverso também.
Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Se achou uma esposa, achou um marido, é bênção de Deus. É graça de Deus. Valoriza a tua esposa, o teu marido como um presente que Deus te deu. E isso é extraordinário. Agora, qual que é o ordinário? Qual que é o comum? De ser machista, de se respeitar a mulher. Aí o homem tem que ficar criando um monte de leis, Maria da Penha, e um monte de coisa para proteger a mulher, porque o cara não consegue respeitar. Isso é ordinário. Mas o Deus te traz para o extraordinário. Viva uma coisa diferente. Não é? Ame a tua mulher. Como Cristo amou a igreja. Ele deu a vida pela mulher. Quer dizer, ele deu a vida pela igreja. Então, homem, marido, também dê a vida pela sua esposa. Esse é o amor que a gente tem que ter. Deus fala sobre filhos. Aquele que tem filhos é como que tem flechas na sua aljava, na sua sacolinha, porque você pega a flecha e lança longe, como nós oramos agora, que eles possam ir muito mais além do que nós fomos, que eles possam ser muito mais daquilo que nós somos também. São flechas. A palavra de Deus fala isso daqui. Qual que é o ordinário? Qual que é o comum? Ah, moleque, você não presta para nada. Ah, moleque, você não vai ser nada nessa vida. Esse é o ordinário, esse é o comum. Então Deus vai te trazendo para fora do comum. Deus te traz fora. A Bíblia está repleta de exemplos assim, falando sobre amigos. O homem que tem muitos amigos sai perdendo. Mas há amigo mais chegado que o irmão. Não é a quantidade, mas a qualidade de amizade. Isso é vida. Emoções. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É porque é do teu coração que brotam as fontes da vida, as coisas acontecem daquilo que vem aqui de dentro. A Bíblia fala para você cuidar das suas emoções. Isso é vida também. Isso é extraordinário. É fora do comum. Qual é o comum? Hoje, isso é difícil, porque a gente luta com isso. Eu luto com isso também. O mundo te leva para baixo. Para você ficar deprimido, para você sentir menos, para você sentir que não é suficiente, que a sua vida não é legal, e as pessoas te cobram, as crianças são cobradas, isso vai te deprimindo, e você entra em estado de depressão, e não tem mais vontade de viver. Isso é o ordinário, isso é o comum. Mas a Bíblia diz, ele te ensina a sair do comum, do extraordinário. Sobre bens. A Bíblia fala sobre bens também. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. A palavra de Deus diz assim que quando você tem bênçãos, isso é graça de Deus também. Deus te abençoa. Está no perrengue? Glória a Deus. Está sendo abençoado? Glória a Deus também. Isso é vida, isso é bênção, isso é graça, isso é extraordinário. É fora do comum. Saúde. Olha como Jesus se preocupa com a saúde das pessoas. Viu Jesus uma grande multidão. Ele se compadeceu delas e curou seus enfermos. Quando Jesus olhava as pessoas doentes, eles tinham oportunidade, o que ele fazia? Curava. Porque ele queria restabelecer a saúde das pessoas. Saúde. A Bíblia fala sobre saúde. A Bíblia fala sobre trabalho. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze, o bem do seu trabalho. Então, se você trabalha, você tem o seu dinheiro, tem o seu recurso, curte, viaja, compartilha com os amigos, transborde amor, chama para comer, compartilhar juntos. Isso é extraordinário. A Bíblia diz assim, se você tiver muito amigo, dá prejuízo. Mas esses poucos, chama. Compartilha. Tem a ver com relacionamento com as pessoas que a gente ama. Isso é extraordinário. Os grandes países, os países do primeiro mundo, eles estão com um problema sério porque as pessoas são muito individualistas. Eles não compartilham mais. E lá a depressão é muito maior do que a a gente tem aqui. A gente tem também, mas lá é muito maior. Porque vivem uma vida comum. E aí Deus nos chama para viver fora do comum, o extraordinário. E no final de todas as coisas, a conexão com Deus. A Bíblia fala sobre conexão com Deus. Jesus diz assim, que proveito há ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Deus vai te dar
oportunidade de vivenciar muitas coisas nessa vida que a gente tem aqui nessa terra, de uma forma abundante, fora do comum. Porém, lembra de uma coisa, você pode ganhar o mundo inteiro, mas se perder a tua alma não vale nada. Então tem que se conectar com Deus também. O que a gente percebe na palavra de Deus é que ela é recheada de exemplos de vida. Vida boa, vida que deram certo, vidas que não deram certo. Vidas que foram exemplos e vidas que não foram exemplos. Mas é vida, que é exatamente o que a gente vive hoje e agora. Então a minha pergunta é, como é a sua vida hoje? Como é que você vive nessas áreas da sua vida? Tem um trecho lá em Gênesis, que eu queria fazer uma pequena meditação com vocês. Gênesis capítulo 3. No versículo 11, aqui está tendo uma conversa de Deus com Adão e Eva. O que tinha acontecido aqui? Deus tinha dado uma ordem para o Adão e para a Eva. E Deus tinha falado, olha, de todas as coisas aqui vocês podem comer. Mas justamente dessa árvore não coma. Porque o dia que vocês comerem dela, vai ter morte. Vocês vão morrer. E o que aconteceu é que eles pegaram desse fruto e comeram. E aí então vem a conversa. No versículo 11. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Aí disse o homem no versículo 12. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore, e eu comi. Você já percebeu aqui que Adão já tentou tirar a culpa dele? Ele falou assim, Deus, ele só não falou na cara dura, mas mais ou menos assim, Deus, sabe essa mulher que o Senhor me deu? Foi então, essa mulher que o Senhor me deu, me fez comer. Então, não, assim, eu comi, mas Deus, não é minha culpa, né? Ela que me deu. E essa mulher que eu nem pedi, hein, Deus? Eu nem pedi mulher, mas o Senhor me deu. Então, e aí ele veio com essa conversa estranha aí. Aí Deus pergunta para a mulher. Deus dá essa oportunidade para a mulher. O Senhor perguntou então à mulher, que foi que fez? Que foi que você fez? Então respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Sabe aquela serpente? Tem um monte de animais que o Senhor fez e tinha a serpente também no meio aí. Essa serpente que foi o Senhor quem fez, ela não falou isso, mas eu fico pensando assim que, então, aquela serpente, entendeu? Que me fez comer. Sabe, as histórias da palavra de Deus, muitas são literais e algumas a gente não sabe se é exatamente literal ou não. Mas qual é o propósito da palavra de Deus falar sobre essa história? O propósito de Deus para falar dessa história é que houve um momento de rompimento do ser humano com Deus. E a partir do momento em que o ser humano rompeu o seu relacionamento com Deus, entrou a morte, ou seja, o contrário da vida. A gente parou de viver de uma forma como Deus gostaria. E qual é a desculpa aqui? Que é aí que todos nós fazemos, que nos impede de ter uma vida abundante com Deus. Que é justamente o que acontece nessa história. De quem é a culpa? De quem é a culpa por você estar vivendo a vida que você vive hoje? Para quem você joga a culpa? Do seu casamento, por exemplo. De quem é a culpa? Seu casamento não está legal? Você não consegue se relacionar bem com o seu marido ou com sua esposa? De quem é a culpa? Lógico que a culpa é dele, né? Porque o cara, ele é muito cabeçudo, é orgulhoso, é um monte de coisa. A culpa é dele. Aí você fala, não, a culpa é dela. Porque ela não me ouve. Porque a gente vai conversar, ela não consigo, não tem nem oportunidade para falar. A culpa é dela. E a gente vai jogando a culpa nas pessoas. E aí o teu filho tem algum problema na escola, alguma coisa, de quem é a culpa? É da escola. Porque a escola não educa direito, porque o professor não educa direito. Não, o problema não é a escola, o problema é a minha esposa, porque deixa fazer tudo o que quer. Aí a gente vai jogando a culpa nas pessoas.
A culpa de eu não ter promoção no meu trabalho, a culpa é do chefe, porque ele pega no meu pé. A culpa de eu ter um salário baixo é a culpa da empresa, porque eles são muquirana. Aí a gente vai jogando a culpa em um monte de gente. Nas pessoas. A culpa é da minha mãe. A culpa é do meu pai. Eu sou essa pessoa meio zoada aqui porque meu pai foi embora. Ou meu pai fica brigando com a minha mãe, eles não me educaram, eu sou essa pessoa esquisita agora aqui. E aí você joga a culpa neles. Até quando a gente vai ficar jogando a culpa nas pessoas? Até quando a gente vai jogar a culpa do fracasso do meu casamento, do meu relacionamento nela, ou nele, ou na sogra? Ah, porque minha sogra fica lá intervindo toda hora. De quem é a culpa? O primeiro passo, o mais importante para a gente começar a ter uma vida com Deus, é parar de jogar a culpa nas pessoas. Você já parou para pensar por que é que talvez você não consegue parar no emprego? Porque eles não conseguem valorizar a pessoa que eu sou. Excelente profissional, estudado, pós-graduação, MBA, MBM, MBA, um monte de coisa aí. O pessoal não valoriza o que eu... E aí você fala que a culpa é das pessoas, mas você não consegue parar nem 3 meses ou 4 meses no emprego e fica pulando de emprego em emprego. Já parou para pensar se o seu problema está em você? Se a culpa é tua? E aí você fala que não consegue viver a abundância na sua vida profissional porque a culpa é das pessoas? Tem uma hora na vida da gente que a gente tem que parar de ficar jogando a culpa em Deus, e culpa na serpente, a culpa é no diabo, a culpa na mãe, ou no pai, ou nos filhos. De quem é a culpa? Tem um versículo que diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. A forma como eu vivo hoje, a forma que você vive hoje, a vida que você tem hoje, se você vive uma forma ordinária ou extraordinária, é tua responsabilidade. É tua responsabilidade. É responsabilidade minha. Se você não plantar na sua profissão, se você não estudar, se você não se aperfeiçoar, se você não tiver uma inteligência para lidar com as pessoas no seu trabalho, se você não consegue se submeter ao teu chefe, ao teu gerente, eu vou falar para você, você não vai se dar bem no teu trabalho. E não adianta jogar a culpa no chefe falando que a culpa é dele. Porque a responsabilidade é tua. Se você não semeia boa semente no teu trabalho, vai colher frutos ruins no seu trabalho. Se você não semear boas sementes no seu casamento, no seu relacionamento, você vai colher frutos ruins no seu casamento. E não adianta jogar a culpa em Deus, ou no capeta, ou na serpente. A culpa é da serpente. A culpa é da mulher que o Senhor me deu. Eu orei, o Senhor deu ela aí, então agora é o Senhor que me deu, então a culpa é dela. Gente, tem que parar com isso. Se você quer viver uma vida diferente, extraordinária, fora do ordinário, fora da média, fora do comum, o primeiro entendimento que você tem que ter, responsabilidade minha. É minha culpa. Eu tenho que assumir. Eu tenho que assumir aquilo que eu faço e aquilo que eu estou colhendo. Não se deixe enganar. O que você semeia é o que você colhe. Eu queria passar um vídeo para vocês. Esse vídeo fala sobre de nunca desistir. Ele fala a história de um cara que ele fazia parte do exército, paraquedista. Ele teve um problema sério nas pernas dele e no joelho dele. E aqui fala um pouco da história dele. Tá bom? Eu queria assistir com vocês esse vídeo.
sent me those first two pictures with the knee braces, the back brace, the canes, 297 pounds, and his belly was out to here. And I was thinking, God, how am I going to help that guy? Isso é o comum, é ordinário ou é um extraordinário? É fora do comum, fora da média. É fora da média. Provas e lutas, todos nós vamos passar. Das mais simples às mais difíceis da nossa vida. A questão não são as provas pelas quais eu passo, mas o que eu faço com elas. Eu e você podemos passar as mesmas provas, a mesma dor, a mesma perda. Mas o que eu vou fazer com ela vai me direcionar para um caminho diferente. A gente vai trilhar o resultado final diferente. Ele poderia jogar a culpa na tragédia, é assim mesmo, eu acho que não vai ter mais jeito. E a culpa é do exército, é a culpa disso, é a culpa de um monte de coisa, eu estou com esse corpo. Eu poderia jogar toda essa desculpa. E eu não sei se ele é cristão, ou se ele acredita em Deus ou não acredita. Independente disso, ele alcançou o que ele alcançou, por quê? Por causa de uma responsabilidade que ele teve com ele mesmo. Eu vou mudar a minha vida. Eu não vou aceitar isso.
eu vou fazer diferente. Se uma pessoa que talvez não sei se conhece ou não conhece Deus, consegue fazer isso, se você tem uma conexão com Deus, você pode ter uma vida extraordinária, maravilhosa, fora do comum. A questão não são as provas pelas quais você passa, mas como você lida com elas. Por isso, você pode ter dentro da mesma família, 2 irmãos que tiveram a mesma perda, sofreram abandono. Talvez a mãe era drogada, o pai abandonou, foi criado numa outra família, eu não sei. 2 irmãos. Ele pode falar, eu não quero essa vida para mim, eu vou levar uma vida diferente. Responsabilidade. Eu vou estudar, eu não quero ficar nessa vida, eu quero ser alguém nessa vida, eu vou estudar, vou correr atrás, vou trabalhar, eu vou fazer o meu melhor. E o outro que está na mesma situação tomar uma decisão diferente. Você quer saber? Deus não é nada mesmo, e Deus não vai me ajudar, e as pessoas não me ajudam, eu fui abandonado, eu vou acabar com a minha vida. A mesma origem, a mesma prova, a mesma luta, as mesmas dores, mas com fins diferentes. A gente ouve tanto essas histórias. Se você procurar na internet, no YouTube, você deve receber, no Facebook, qualquer lugar você ouve histórias de pessoas que mudaram a sua vida porque encararam de uma forma diferente. Então, se conecta com Deus. Ele vai te ensinar, através da palavra dele, coisas que você pode sair do seu normal, do seu comum, da sua média, para viver uma vida fora do comum, fora da média. Esse é o chamado que Deus tem. Para a gente finalizar, quais as sementes eu vou plantar hoje? Qual é a semente que você vai plantar hoje? Daqui a pouco a gente está terminando o culto, nós vamos ter a Santa Ceia, você vai tomar o seu cafezinho, vai embora para casa. Você tem nas mãos o poder de semear hoje. Quais são as sementes que você vai lançar? Qual a semente que você vai plantar hoje, quando você voltar para sua casa, quando você encontrar com a sua mãe, quando você encontrar com o seu pai, quando você encontrar com o seu filho? Qual a semente que você vai lançar quando você for para o supermercado, quando você for para o shopping, ou quando você sair com a família? Qual a semente que você vai plantar amanhã no seu trabalho? Qual é a semente que você vai plantar amanhã? No primeiro dia, no primeiro horário que você encontrar com a secretária que está ali com você, que trabalha com você, ou aquele colega de trabalho. Qual é a semente que você vai lançar na vida dele? Olha, um ótimo dia para você, Deus te abençoe. Que a tua semana seja abençoada e maravilhosa. Qualquer coisa, estamos aí, conta comigo, hein? É essa semente que você vai lançar? Ou você pode lançar uma outra semente também. Bom dia nada. Segunda-feira é ruim para todo mundo. Não sei porque você está feliz. É uma outra semente que você pode lançar. Você tem esse direito, você tem essa liberdade. Mas depois, não jogue a culpa no resultado que vai trazer essas sementes. Porque ela vem, o fruto nasce. Então, que o Senhor dê graça para você. Aprenda da palavra de Deus. Quais as melhores sementes para você lançar na vida das pessoas. Viver relacionamento. Então, no decorrer dessa série, nós vamos ver vários princípios importantes para a gente. Para mim e para você. De como a gente pode viver uma vida abundante com as pessoas. De como a gente pode ter uma vida feliz, em paz, transbordando amor, através dos nossos relacionamentos, de uma forma, sempre trazendo para a gente a responsabilidade. Porque eu tenho certeza de que quando você assume essa responsabilidade, que você é o responsável, você vai ter uma vida abundante, conectada com Deus. Vamos fechar os olhos? Vamos fazer uma oração. Faça uma reflexão agora a respeito da sua vida. Faça uma reflexão dos frutos que você tem tido na sua vida. Faça uma reflexão a respeito do seu relacionamento.
Faça uma reflexão sincera e honesta a respeito do seu trabalho. Pensa nas palavras e na forma como você tem agido com a sua filha e com seu filho. Pensa, qual é a semente que você tem lançado em direção à sua mãe, em direção ao seu pai? Faça uma reflexão sincera e honesta a respeito de tudo aquilo que você tem feito, que você tem culpado outras pessoas, justificado a vida que você tem hoje, dizendo que a culpa é de outras pessoas. Hoje, agora é o momento de você tomar uma decisão na sua vida, de você tomar para você a responsabilidade daquilo que você planta. As provas e as dores vêm para todos nós. Mas quando essas provas virem, eu te convido a você lançar as melhores sementes. As boas sementes. Porque com certeza ela vai frutificar. Querido Deus, queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus maravilhoso e poderoso. Nesse momento, Deus, nós queremos conectar, ligar, te convidar para que o Senhor faça parte da nossa vida. O Senhor Jesus veio neste mundo para que a gente tenha uma vida abundante. Uma vida fora do ordinário, fora do comum. Fora do que a maior parte das pessoas vivem. E o Senhor Jesus veio para que a gente tenha uma vida diferente, uma vida acima da média, uma vida abundante. Então, Senhor Deus, nós queremos orar agora, nessa manhã, pedindo para que o Senhor venha fazer parte da nossa vida, de todos nós, de cada um de nós. Deus, entra na nossa vida, entra na minha vida, entra na minha história, entra no meu viver. Deus, eu não quero mais viver de uma forma ordinária e comum, na média. Mas eu quero viver, Deus, uma vida fora do comum, de uma forma extraordinária, de uma forma que te agrade, de uma forma que te honre, de uma forma, Deus, que a gente possa transbordar, como o irmão Zumar compartilhou aqui, transbordar o amor para as pessoas e as pessoas possam ser impactadas com as nossas vidas. Nós queremos hoje, Senhor Deus, parar de culpar as pessoas. Nós queremos hoje, Senhor Deus, eu quero parar de culpar o Senhor mesmo, culpar a Deus por tantas coisas que aconteceram na minha vida. Deus, nós queremos assumir a responsabilidade hoje. E ajuda-nos, ó Deus, ensina-nos na Tua palavra a lançar as melhores sementes em todas as áreas da nossa vida. Seja na área conjugal, filhos, amigos, na área financeira, no trabalho. Em cada área dessas áreas, a Deus, nós queremos transbordar. Queremos viver o melhor que o Senhor tem para nós. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.